3 dias, e são 3 dias de construção de Deus nas nossas vidas, na nossa família, e eu sei que nós estamos na mão do Senhor, e eu sei que grandes coisas o Senhor ele vai edificar nessa conferência, nos nossos corações, na nossa família. Nós estamos falando do mês da família, e aí se pergunta, né? Por que o mês da família? Qual foi a ideia? Qual é a ideia, né? Da onde trouxemos essa ideia? Mas eu andei estudando, achei interessante saber a origem, né? Sobre esse mês de maio, que se trabalha muito o tema família. Então, eu anotei algumas coisas aqui e diz assim: porque o mês de maio é o mês da família. Então, essa data foi instituída em 1993 pela Organização das Nações Unidas. Olha aí, os países se preocupando com família, né? Então, em 1994, isso daí já foi colocado em prática. Então, se comemora, no dia 15 de maio, o Dia da Família. Mas para nós que somos cristãos e conhecemos a palavra de Deus, sabemos que família já se fala desde a criação do universo. Então, a primeira família que Deus criou foi a família de Adão e Eva. E aí depois tem uma outra representatividade também, quando aconteceu o dilúvio e toda aquela humanidade, né, ela se foi naquele dilúvio. Mas é interessante que uma família também ficou, que foi a família de Noé, que entrou dentro daquela arca e aí deu continuidade, né, ao todo o plano e projeto de Deus. Então é interessante que Deus iniciando seus projetos através de família. Amém? E o nosso tema já está aqui, né? Pessoal da mídia, já está aqui o tema, é para estar. O tema da nossa conferência, né? Vamos lá, vamos colocar rapidinho. Então tá aí, né? Famílias edificadas na palavra. E hoje nós vamos falar sobre o poder da oração na família. Grandes coisas o Senhor vai ministrar em nosso coração. Mas vamos começar pela palavra de Deus. Abra comigo a palavra do seu livro de Salmo 127, capítulo 1, verso 1, aliás. Salmo 127, o verso 1. Diz assim, todo mundo conseguiu abrir? Salmo 127, o verso 1, ele diz assim, ele tem por título esse salmo, todo bem procede de Deus, glória a Deus. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram, com tanto esforço a seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galadão. Com flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, esse é o salmo escolhido pela igreja, né, que pensou a conferência, para trazer aqui como a base, consolidar a palavra do Senhor para iniciar essa conferência. Então, o Senhor, ele edifica a nossa casa. Então, assim, essa edificação, e nós vamos aprender muito aqui na conferência, o quanto tem o significado da palavra de Deus, e é a palavra de Deus que edifica a nossa casa. Amém? Por quê? Porque a nossa palavra, as situações humanas, elas são muito passageiras. Uma hora ela chega, uma hora ela sai. Mas a casa edificada sobre a rocha, vem todo tipo de tempestade, mas ela não cai. Amém?
Eu convido você a se colocar de pé nessa hora. Todo mundo, alguns já chegaram, outros estão chegando. Nós vamos nos aquietar porque nós estamos na presença do Senhor. O Senhor, Ele está nesse lugar. Eu peço agora a você, querido, feche os teus olhos. Sabe assim, descansa agora na presença do Senhor. É tão bom quando a gente para tudo para ouvir a palavra de Deus. É tão bom quando a gente se preocupa, sair da nossa zona de conforto e ir ouvir o que Deus tem para falar à sua igreja. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos glorificar o teu nome, Senhor, porque sabemos que só o Senhor é Deus. Sabemos que o Senhor tem muitas coisas para falar nesses 3 dias de conferência. E que a tua igreja, nós oramos pelo coração da tua igreja, que esteja com o coração aberto, que esteja com os ouvidos atento àquilo que o Espírito Santo tem para falar para as nossas famílias. Eu sei que será dia de reconstituição. Eu sei que será dia onde o Senhor vai restaurar os laços, onde o Senhor vai converter os corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, onde o Senhor vai edificar a tua palavra em nossos corações. Por isso, Pai, desde já nós oramos por todas as famílias dos pastores que se comprometerem em aliança de trazer essa palavra. Eu sei que eles colocaram suas vidas diante do teu altar para estarem aqui. Abençoe os teus servos, abençoe sua casa, abençoe, Senhor, o louvor durante esses 3 dias, Pai. Pai, que nós viemos realmente nos preocupar em ouvir o que o Espírito tem para falar na conferência e que as nossas vidas, nossa casa, esteja totalmente edificada na palavra do Senhor. Porque sabemos, Pai, que vivemos tempos de guerra, tempos de choro, muitas das vezes, de lutas constantes. Mas a nossa casa, Senhor, ela não vai cair. A nossa casa, ela não vai, Pai, cair, porque ela está firmada. E nós, como igreja, nos comprometemos, Pai, a ter compromisso em ouvir o que o Senhor tem para nossas vidas, para que nós possamos fazer os concertos, para que nós possamos, muitas das vezes, trocar um telhado, para que nós possamos, muitas das vezes, varrer os lugares que não estão sendo varridos, para que nós possamos, muitas das vezes, parar com um olhar e uma escuta, Pai, para a nossa família. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, Espírito Santo, te agradecemos por estar aqui, Senhor, pela tua unção, pela tua bênção, pela tua permissão nesse lugar. Assim te louvamos, te agradecemos, e tudo aqui, Senhor, seja para a honra, para a glória do teu nome. Assim oramos e glorificamos o teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, Conferência da Família chegou. Hoje é o nosso primeiro dia. Muitas coisas o Senhor vai edificar sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Esse momento aqui é muito especial, que é o momento onde a gente vai estar falando sobre a nossa entrega, a nossa devolução diante do Senhor. E lá no livro de Provérbios, capítulo 8, tem uma palavra de sabedoria para as nossas vidas. É interessante o olhar desse ensino. Provérbios capítulo 8, verso 10, ele vai falar sobre algo muito importante. Ele diz assim: aceite o meu ensino em vez de prata, e conhecimento em lugar de ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Eu gosto muito dessa palavra sabedoria, porque às vezes nós já temos o conhecimento, às vezes já temos tantas coisas, temos família, alguns já são casados, outros ainda não, mas tem família. Alguns já têm o seu celeiro abastecido, os outros conquistando, os outros avançando, mas nós já temos. E a sabedoria que o provérbio está aqui falando, confirmando, dizendo que ela é muito especial. Então, o Senhor vai sempre nos dar, o Senhor vai sempre nos abençoar.
mas o administrar de tudo aquilo que vem para as nossas mãos, para a nossa família, é responsabilidade nossa. Entendeu? Então, a sabedoria, ela precisa estar dentro do nosso lar. Porque muitas das vezes, nós temos e achamos que não temos. Mas que, na verdade, o que nos falta é exercer a sabedoria, porque ela é que vai nos ensinar a administrar o que nós temos. Amém? E eu te convido nesse momento, com sabedoria diante do Senhor, a entregar a sua oferta, a devolver aquilo que pertence a essa construção, a essa obra do Senhor. Dos lados, temos nossos envelopes. Você fique à vontade para vir aqui na frente e fazer esse ato de amor e de sabedoria. Amém? Glória a Deus. Aviso dado. Vamos agora falar. Cadê a irmã Ellen? É um momento de testemunho, Ellen. Vamos lá, Ellen. Então, a Ellen, ela foi a nossa convidada aqui pela igreja para falar sobre, dar, na verdade, um testemunho muito especial. Eu acredito que todos nós temos um testemunho sobre oração. E a igreja tem acompanhado, né, a família de Ellen, toda a situação que ela vai estar falando aqui e de como o Espírito Santo, o Senhor, tem dado resposta, né, Ellen? Topou o desafio, né? Ellen, Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? O Senhor nos ajudou até aqui e conseguimos chegar na casa dele, né? Passamos os dias trabalhando, estudando, mas o Senhor nos deu força e ânimo e coragem para estarmos aqui. Glória a Deus. Amém. Então, igreja, eu vou ler aqui em Romanos, rapidinho. Romanos 10, isso, não, 8, Romanos 8, 26 e 27. Diz assim: também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, que, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Amém? Então, no dia 10 de fevereiro, às 6h10 da manhã, nunca vou esquecer essa data, porque marcou, né? Emerson, meu esposo, sofreu um acidente de moto, bem próximo, que em frente ao Fertilanche. Sim, e nesse mesmo dia, ele quebrou os ossos da perna, a tíbia e a fíbula, né? Nesse mesmo dia, fomos para o hospital, fez a cirurgia, beleza, tudo bem, certo. E aí, ele teve alta no dia seguinte, fomos para casa, seguindo todas as recomendações médicas, tomando medicamento, tudo bem. Quando foi na quarta-feira pela noite, ele não conseguia dormir, muito incomodado, cheio de dores pelo corpo, porque quando ele caiu, ele se machucou muito, né, o corpo, não com ferimentos, mas, né, devido à queda, sofreu muito, teve muitas dores depois. Então, aí levantei, fiz chá, uma coisa e outra, aí o Espírito Santo me incomodou, ora. E assim eu disse, Emerson, vamos orar aqui, vamos usar esse recurso que é um poder grande de Deus, que é uma arma poderosa de Deus. E assim oramos, ali levantamos um clamor por aquela situação, para que Deus operasse ali na vida dele, tirando toda a dor. E assim foi. Amanhecemos os dias do dia. E no dia seguinte, ele ia no retorno com o cirurgião. Só que ele também teria que ir lá no Hospital Sara, onde ele trabalha, pegar umas muletas para ajudar na locomoção em casa. E ele disse assim para mim, Ellen, eu não vou primeiro lá no retorno, eu vou primeiro passar no Sara, pegar as muletas. E assim fez. Eu fui trabalhar, Luan foi com ele, nosso filho. Então, quando chegou lá, Deus usou uma enfermeira.
e olhou a perna dele e disse: Emerson, tua perna está muito inchada. Tu não queres aproveitar logo que tu estás aqui? Vamos fazer um curativo? E a perna estava toda enrolada, com ataduras, toda coberta. Mas aí eu creio que o Espírito Santo de Deus agiu poderosamente e ali ele foi para a sala de curativo. Quando a enfermeira olhou aquela perna, viu algo que tinha algo estranho, que não era normal, estava muito inchado mesmo. Os pontos estavam todos assim, ponto de rebentar. Muito feia mesmo. E chamou o diretor do hospital e o diretor, que são médicos, disseram também a mesma coisa. Não, Emerson, você não pode ficar em casa com essa perna. E assim, nesse mesmo dia, ele foi internado no Hospital Sara e ficamos lá 1 mês e 8 dias. E faz curativo, medicamento, e a perna foi desinchando, e começou a sair secreção, muita secreção. E eles fizeram uma tomografia. Nessa tomografia detectou que a placa ela estava solta na perna dele, que tinham colocado na primeira cirurgia. E aí fizeram o exame de cultura dessa secreção. Deu que estava com infecção na perna dele. Séria, muito séria mesmo a infecção. Que os médicos fizeram de tudo com a sabedoria de Deus, eu creio, né? Que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Naquele momento que eu creio que nós oramos, nós nem sabíamos o que nós estávamos orando. Nós estávamos orando, mas Deus sabia através do Espírito Santo, e ele já tinha movido tudo, preparado tudo. Então, igreja, e foi indo, ele teve que fazer mais 2 cirurgias, tirou placa, colocou fixador, e foi esse processo. E aquela apreensão dos médicos, porque tomando antibióticos fortíssimos para combater a infecção, porque eles disseram, olha, se a infecção tomar conta do osso, não tem como, não tem mais jeito, tem que acontecer, amputar a perna, para que ele não venha, né, ter uma infecção generalizada. E aconteceu o pior, os médicos teriam que intervir nesse grau. E aí o processo de oração, a igreja orando, né, certo? Então o poder da oração é grande demais, igreja. Sei que cada um de vocês já experimentaram o poder dessa oração de Deus, porque a oração ela tem muito poder mesmo. E assim o processo foi acontecendo dia por dia, e os médicos começaram a ver também o poder de Deus ali. Eles começaram, todas as vezes eu dizia, eu agradeço, quando uma enfermeira fazia o curativo, eu dizia, obrigado, Senhor, todo o tempo declarando a gratidão. E os médicos, quando começaram a ver aquele quadro sendo revertido pelo poder de Deus, eles também começaram, todas as vezes, eles começavam a dizer, graças a Deus. Quando eles vinham para fazer aquela avaliação, eles diziam, graças a Deus, Emerson, que você está melhorando. Graças a Deus, Emerson, que você está melhorando. Então, foi assim, alegria demais, assim, igreja, pelo poder grandioso do Senhor, né, que intercede por nós, em qualquer situação, em qualquer momento, Deus está conosco, Ele não nos abandona. Na nossa fraqueza, Deus está. Na nossa força, Deus está. Na nossa alegria, Deus está. Na nossa tristeza, Deus está. E eu lembro, igreja, também, que na segunda cirurgia lá, essa cirurgia foi quase o dia todo. E ali eu comecei a sentir muitas dores de aflição, nervosismo no corpo. E eu me retirei, né, para um lugar bem sossegado. E ali eu me derramei aos pés do Senhor. Comecei a me derramar, chorava, orava, clamava, agradecia. E ali, Senhor, Tu está fazendo a obra. Senhor, Tu está fazendo a obra. E quando Emerson disser assim mesmo, terminou a cirurgia, você pode ir lá no centro cirúrgico, acompanhar a enfermeira para trazer ele. Quando eu fui ao encontro dele, quando eu vi aquela perna dele com aquele aparelho, eu digo, alguma forma nenhuma eu me espantei. É como se
ali fosse, Deus, olha, eu dei uma nova perna para ele. Deus restituiu aquela perna dele. Então, para mim foi uma alegria. Quando ele acordou, ele se assustou. Meu Deus, Ellen, a minha perna está com esses ferros. Eu disse, calma, calma, agradece, porque é obra do Senhor. Ele te deu uma nova perna. E assim é, igreja. E Deus continua operando, né, no processo. E só gratidão. Glória a Deus por tudo. E obrigada, igreja, também. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos continuar pela vida do irmão Emerson e sua família. Ele ainda está nesse processo de restauração. Amém. Eu gostaria de chamar aqui a pastora Débora, por gentileza. Nós vamos estar orando pela... Deus, querida igreja, estende a mão para cá, vamos estar orando pela nossa querida Débora, pastora Débora. Amém? Glória a Deus, querida, seja bem-vinda. Aí, bem, mais uma vez. Amém. Senhor, nós oramos pela vida da tua serva, colocamos ela em tuas mãos, Pai, e te pedimos, Senhor, o agir de Deus na vida dela nessa noite. Tu conheces o levantar, o deitar da tua serva, tu sabe, Pai, o que tua serva necessita, tu sabe todo o clamor da tua serva, Pai. Por isso, diante de Ti, nós oramos pela vida dela. Como igreja, nós o abençoamos. Como igreja, abençoamos a sua família, abençoamos seu ministério, a sua caminhada, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que a Tua serva seja usada dentro daquele propósito que o Senhor preparou para esta igreja. Assim nós oramos e concordamos aqui, Pai. E como igreja, que será uma noite de edificação, Pai, que nós possamos abrir os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Assim te agradecemos, Senhor. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Estamos congregados aqui para aprender um pouco mais sobre Deus, sobre família, sobre oração. E eu trago um abraço caloroso da Igreja Batista Liberdade, a igreja da qual eu pertenço e não só congrego, né, mas a igreja ela é um lugar para nós pertencermos e não só congregarmos. Então é muito bom estar com vocês, é uma honra muito grande fazer a abertura da conferência da família neste lugar. Que privilégio, que graça, que honra. E queridos, eu sei que Deus ele tem uma palavra essa noite. Eu não sei como está o seu coração, mas quando o Senhor começou a compartilhar essa palavra, eu percebi que de repente você pode olhar para essa igreja e dizer, tem poucas pessoas nesse lugar. Eu quero te dizer que Deus atrai aquele que Ele quer falar. E quando eu estava preparando essa palavra, eu tenho certeza que existe uma mensagem, talvez não para todos, mas para alguns. Uma mensagem do trono da graça do Senhor. E eu quero te convidar a orar. Ore pelo seu coração. Eu quero te convidar a orar. Eu não sei qual foi o intuito que você veio aqui hoje. Talvez você tenha vindo porque é uma conferência da família e você faz parte dessa igreja. Mas existe uma expectativa no coração de Deus todas as vezes que a palavra dele é liberada e ministrada. Deus ele quer fazer uma obra. E se ele encontrar um adorador em espírito e em verdade, essa palavra ela tem a capacidade de entrar e transformar. Então eu queria te convidar, ore por você. Não ore pela sua família agora, ore pelo seu coração. Ore por um propósito do Senhor para você. Quando Deus nos chama, Ele diz que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. E aquele que tem sede deveria vir as águas para beber. E se você tem sede, você pode beber essa noite dessa água, dessa fonte. Então não interessa quantas pessoas estão nesse lugar. Interessa que existe um coração sedento e faminto por aquilo que Deus vai fazer. Existe uma expectativa de Deus sobre nós. Senhor, nós rendemos a Ti louvor, glória, honra, adoração.
porque Tu és o Senhor que nos constrange, o Senhor é aquele que nos aquece. E eu quero Te pedir, Espírito Santo de Deus, que essa palavra ela venha a ser ministrada tal qual ela foi recebida. Que seja uma palavra que venha atrair o coração do Teu povo. Porque, Senhor, não é por mim, nem está sobre mim, está sobre o Senhor. E o Senhor é aquele que faz, tanto querer como efetuar está sobre o Senhor. E eu Te peço pela vida dos meus irmãos essa noite, que nada os distraia, que nada os tire, que nada os faça perder a ministração tão preciosa da Tua palavra. Em relação a mim, Senhor, eu Te peço, trabalha que eu consiga ouvir claramente aquilo que o Senhor quer transmitir. E que assim como sai do trono da graça a palavra, ele seja distribuída nesse lugar essa noite. Que eu seja apenas um canal de liberação, que seja desobstruído, que chegue ao lugar. Em nome do Senhor Jesus eu Te peço, para o louvor da Tua glória. Amém. Nós estamos com um tema muito profundo, o poder da oração na família. E queridos, a família, ela não foi instituída por leis humanas. A família, ela não foi instituída por uma cultura, por um povo, por uma raça, por uma nação. A família, ela nasceu no coração de Deus. A sua família e a minha família não nasceram de leis humanas, não foi de uma cultura, não foi de uma tecnologia, de uma sociedade avançada, muito pelo contrário. Ela nasceu de um propósito eterno do Abba. Deus sonhou com a sua família e Deus sonhou com a minha família. É ideia e criação do Senhor. E se você perceber, queridos, uma família, quando ela é bem ajustada, bem alicerçada, quando os valores dela estão fincados no Senhor, ela serve para a estrutura da próxima geração. Você já pensou que os valores que você tem, os valores que eu tenho, vão construir a próxima geração do Brasil? Você já pensou que os seus netos, os seus filhos, os seus sobrinhos, eles estão esperando de você como família uma postura a ser seguida? Porque a nossa família não só nos toca, ela toca a próxima geração que está por vir. E dentro da sua família, a família ela se coloca em um lugar para se estabelecer, que nós denominamos de casa. Em alguns lugares, nós chamamos ela de lar. Por quê? Porque uma casa, ela pode ser feita com tijolos, cimento, argamassa. Mas um lar não. Um lar, ele é feito de valores e princípios. O lar, ele é arquitetado com investimento. O lar, ele deve ser um lugar que você tem dificuldade de sair. E quando você sai, você tem uma vontade enorme de voltar para aquele lugar. Esse foi o plano e projeto de Deus, porque o lar, ele é lugar de abrigo. A sua família é um lugar e deve ser um lugar de abrigo, um lugar de segurança, um lugar de graça, um lugar de vida e de harmonia. Mas, Débora, o meu lar não é assim ainda. É por isso que você, querido, e você, querida, está aqui hoje à noite. Porque você vai aprender de uma ferramenta poderosa, que muda esferas e ambientes. E é por isso que a conferência está inaugurando com algo muito sobrenatural. Mova as esferas espirituais e você vai perceber que algo vai acontecer sobre a face da terra. Isso é tremendo, isso é extraordinário. E sabe, queridos, eu não sei como está a sua família, mas hoje eu quero te incentivar a profetizar sobre ela. E o que é profetizar, Débora? É trazer à existência aquilo que não existe.
Eu quero incentivar você a olhar para a sua família e a partir de hoje, você começar a profetizar sobre ela. Porque quando nós profetizamos e liberamos palavras, nós transformamos e trazemos à existência aquilo que não existe. E eu quero convidar você, meu amado, minha amada, a mudar essas realidades espirituais e a abrir no texto de 1 Samuel, capítulo 1. Pela minha visão aqui, eu compreendo que nós estamos... Tem algum visitante aqui? Tem? Amém. Glória a Deus. Eu percebo que nós estamos em família, né? Nós estamos em família. E se nós estamos em família, nós podemos conversar coisas muito mais íntimas, porque em família nós conversamos a nossa intimidade. Então nós estamos diante de um texto que provavelmente todos vocês já conhecem. Nós estamos diante do texto de Eucana e de Ana, uma família sacerdotal. Amém, queridos? Então eu quero convidar você a olhar o texto de 1 Samuel, capítulo 1, verso 19, e eu quero convidar você durante toda a palavra que você mantenha a sua Bíblia aberta. Por quê? Porque nós vamos discorrer em alguns textos e eu vou precisar que você dê um look no texto. Eu vou precisar do seu olhar no texto, para que a gente possa caminhar e aprender a forma de fazer, porque esse texto está nos ensinando como o poder da oração se estabelece em uma família. Então, meu amado, 1 Samuel, capítulo 1, verso 19, diz assim: depois disso, levantando-se de madrugada, adoraram ao Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dele. Aqui nós estamos em um contexto de uma família que não se conformou com o destino que lhe estava proposto. Qual era o destino daquela família? Ana era uma mulher estéril. Então aquela família não se conformou com essa situação. Por que que Ana é estéril? Por que que ela não gerará filhos? E queridos, talvez você, dentro da sua família, não está disposto a se conformar com o destino que tem seguido. E como você tem pleiteado esse milagre dentro da sua família? Ou você está aceitando um destino posto de bagunça, falta de paz, intrigas dentro da família? Ou você está disposto a pleitear uma nova esfera dentro do seu lar? Talvez você, homem e mulher, pergunte do seu íntimo agora: eu já lutei tanto, como eu posso fazer isso? Eu já fiz tudo aquilo que eu poderia fazer, mas eu tenho uma resposta para te dar. Faça como Ana e como Eucana. Faça como esse casal. Porque quando a palavra, a Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. A Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia não são histórias fictícias. A Bíblia foi escrita para que Deus deixasse para nós a forma, o jeito, como nós deveríamos caminhar. Então a Bíblia não são historinhas que não aconteceram. Aconteceu sim, ela é verdade. E Ana e Eucana, ainda que Ana fosse estéril, aquela família não aceitou o destino. Elas começaram a pleitear o sobrenatural do Senhor. A oração tem o poder para mudar a história da sua família.
Porque muitas das vezes a gente ouve falar sobre oração e parece que é aquele momento tão cansativo. Ai, eu tenho que me prostrar. Quantos cristãos, queridos, estão passando dias e dias e dias sem a intimidade do Senhor, sem a presença do Senhor? Você está perdendo a surpresa do Senhor sobre você. E, queridos, qual o poder da oração na família? Primeiro ponto que nós vamos ver é o poder de construir e regar o altar. Em 1 Samuel 1:3, leia comigo. Todos os anos, diga todos os anos, esse homem subia da cidade para adorar e sacrificar. Todos os anos, esse homem, é assim que a Bíblia diz, todos os anos, esse homem subia para adorar e sacrificar. Todos os anos, Eucana subia para adorar e para sacrificar. Percebamos que aqui, Eucana, ele tem um sacerdócio na mão. Aqui Eucana, ele aponta para o lugar da adoração. Ele, como chefe daquela família, ele não se permitiu com que as dificuldades o privasse de levar toda a sua família para o lugar da adoração e do sacrifício. Isso tem alguma coisa para falar conosco. Porque hoje muitas famílias, elas têm sido também regidas por mulheres. São chefes de família. Mas quando esse chefe de família, ele se posiciona e consegue levar sua família para o lugar da adoração e do sacrifício, ele tem a condição de mudar algumas coisas. E a pergunta que fica para nós hoje é como você e eu estamos nos apresentando diante do altar. Porque se Eucana conseguia regar e construir um altar, como é que você, chefe da sua família, a tem conduzido? Como você, que comanda aquela estrutura familiar, tem conduzido a sua família? Será que você tem apontado o caminho? A palavra vem nos dizendo que esse homem, todo o tempo, todos os anos, ele levava a família inteira para o lugar da adoração e do sacrifício. Uma história está sendo escrita nos céus, ao meu respeito e ao seu respeito. E será que agora, nesse exato momento, nós poderíamos ser citados? Esse homem, essa mulher, ela é alguém que leva a sua família para a adoração e para o lugar do sacrifício. Porque Eucana, como chefe daquela família, ele pegou a responsabilidade para ele. E nós? Será que nesse livro, todos os anos, porque para nós não é mais anos, porque aquele tempo era o tempo que eles iam a Jerusalém. Para nós é o domingo. Para nós é o culto. Eu não sei se aqui funciona na terça ou na quarta. Na terça. Para nós é a celebração ao Senhor da terça. A oferta de aroma suave oferecida no altar. Como você tem conduzido a sua família?
Você diz para sua família: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É domingo, é dia de adoração, é dia de culto, é dia de entrega. É dia de ofertar ao Senhor. É terça-feira, eu cheguei do serviço cansado. Mas existe uma oferta. Eu aponto para minha família o lugar da adoração, e vindo do serviço é o lugar do sacrifício. Nós precisamos ser esses, dentro da nossa família, que sabe apontar. E como nós vamos fazer isso? Porque o poder da oração começa com o poder da busca. O poder da oração começa com o poder da busca. Você não vai orar se você não quiser buscar a presença. Você não vai orar se você não quer ser cheio do Espírito Santo. Uma arma poderosa sobre o bairro do Coatraque, queridos. Chegando, falando, orando, profetizando, mudando a história desse lugar. Eu costumo dizer que eu não fui colocada na liberdade somente por uma vontade minha. Existe um propósito no lugar que Deus plantou você. Se você quer ser íntimo do Senhor, você precisa buscá-lo com intensidade. Você precisa querer o lugar da adoração e do sacrifício. Da adoração e do sacrifício, porque o poder da oração começa com o poder da busca. Senão não tem. Você não vai encontrar o lugar, uma busca intensa, uma vontade de conhecer a Deus através da intimidade. Eucana, ele conduzia a sua família para o lugar da intimidade. Ele sabia que naquele lugar tinha uma resposta que Ana esperava. No lugar de oração, no quarto secreto, existe a resposta para a sua família. Na oração existe a resposta. Por que Eucana apontava para o templo em Jerusalém? Porque ele sabia que lá estava a presença do Senhor e que lá haveria resposta. Nós precisamos entender primeiro o lugar, porque na oração tem resposta. Amém, queridos? Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Amém. Alguém que guiava, alguém direcionava e certamente ele buscava. Em Salmos 25:14, a palavra do Senhor vem nos dizendo que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o qual ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor, queridos, os segredos do coração de Deus são para os íntimos, porque Deus vai se revelar para os íntimos, para os sedentos, para aqueles que buscam. Esqueça essa história de que orar é cansativo. Orar é prazeroso demais. Porque quando você se prostra, você sente a presença do Espírito. Ele vem como um renovo nos enchendo. Eucana sabia que precisava levar a família dele para o lugar onde tinha resposta. O poder da oração na família é quando você aponta para a família que na oração tem, diga comigo, resposta. Resposta. Na oração tem resposta. Quão íntimo do Senhor você é? Quão íntimo do Senhor você é? Se o Senhor procurasse você agora, nesse exato momento, quão íntimo
do Senhor você é. Você precisa regar e construir o altar. E como você faz isso? Através da oração. Porque oração é um diálogo. Nós somos bons batistas. Nós aprendemos no ABC doutrinário tudo. Todo o alicerce da palavra. Tudo. E oração está lá dentro. Então nós aprendemos desde cedo o valor da oração. Ele muda esferas. Então ele tem o poder de atrair o milagre para dentro da sua família. Amém, queridos? O segundo ponto que nós vamos ver qual o poder que a oração tem dentro de uma família é o poder de passar pelas dificuldades buscando aonde? Na fonte. É o poder de passar pelas dificuldades buscando na fonte. Observe o texto de 1 Samuel 1:7. Dá uma olhada aí como é que esse versículo começa. Ele diz assim: isso acontecia todo ano. Mas o que acontecia todo ano? Eucana reunia a família. Vamos para Jerusalém adorar o Senhor. Vamos celebrar e oferecer sacrifício ao Senhor. E a rival de Ana começava. KKK. Começava a provocar. E ela começava a provocar. E ela começava a provocar. Sabe aquelas provocações que nós temos às vezes no nosso dia a dia? Passando pela dificuldade, mas buscando na fonte. Ana sabia exatamente o que era isso. A dificuldade, a intriga, a inveja eram constantes na vida de Ana. Mas ela não ficou murmurando, lamentando, fazendo panelinha. Sabe fulano, vive tirando onda de mim. Sabe cicrano, vive falando mal de mim. Porque eu sou assim, porque eu sou assim. Ano após ano, a Bíblia diz que a rival de Ana provocava ela. E isso não é diferente nos nossos dias. E o texto, eu acho lindo, quando Eucana chega para Ana e ele diz assim: Ana, mas por que tu está chorando, Ana? Por que você está sem comer, Ana? Por que o teu semblante, Ana, isso está no versículo 8. Então ele começa a indagar Ana e perguntar por que você está assim? Por que você está triste? Ora, queridos, quando nós estamos sendo provocados, injuriados, a bênção não chegou, nós estamos nos sentindo como amaldiçoados de Deus, o que é que naturalmente nós vamos fazer? Chorar. Sim ou não? Sim, porque o choro, ele é intrínseco ao ser humano. Quando nós estamos tristes, nós choramos. Isso é um fato. E Eucana queria que com tudo aquilo que Ana estivesse passando, não chore, querida, não chore. E Ana estava debruçada em lágrimas. Mas preste atenção no texto. No versículo 9, depois de comerem e beberem em Siló, Ana fez o quê? Se levantou. Mas Ana se levantou para quê? Para pegar o cabelo da rival. Foi para isso que ela se levantou? Não. Ela se levantou para estar murmurando, lamentando? Não. Ana se levanta para quê? Para discutir, para brigar? Não. Ana se levanta para se posicionar. Ela se levanta para se colocar diante da dificuldade e tomar uma posição. Ela não fica ouvindo a intriga. Ela conhecia o Deus de Israel. Ela sabia quem o Senhor era. Sabe, queridos, quando nós estamos em dificuldades, em muitas dificuldades,
Nós precisamos saber a quem nós servimos, porque isso vai definir nossa trajetória. Nós precisamos, mesmo em meio às dificuldades, nós precisamos estar em pé para lutar, em pé para guerrear. Nós não podemos achar que a pessoa não é. Nós precisamos buscar o Senhor com mais intensidade. Ana se levanta e sabe para onde ela corre? Para o lugar onde a sua angústia poderia cessar. Ela se posiciona no lugar onde a sua angústia podia cessar. Ela vai para o lugar de adoração e de oração, queridos. Ela vai para o encontro com Deus. Enquanto eu preparava essa palavra, o Espírito Santo trouxe à minha mente, foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus no Getsêmani. O texto, Mateus, Marcos e Lucas, vem apontando que o nosso Senhor, muitas vezes você vai encontrar texto em que Jesus saía, se refugiava para orar. Mas no momento de maior angústia, de maior dor, ele sabia que ia enfrentar a morte, ele sabia que os nossos pecados estariam sobre ele. E para onde Jesus vai? Para o lugar de oração. O nosso Senhor vai para o lugar de oração. E a pergunta que fica para nós é porque, se Jesus foi, por que que às vezes a gente reluta tanto em ir? Por que que às vezes a vida do cristão, ela está tão... o termômetro está tão baixo. E eu não quero falar isso com você. Deus me guarde de falar para a igreja do Senhor Jesus alguma crítica. Eu quero que você reconheça que existe um lugar que muito tempo, muitos cristãos não estão acessando. É o lugar do milagre, da presença. Na verdade, eu quero impulsionar você a descobrir um lugar secreto, onde Jesus diz: fecha a porta do teu quarto. E falar de fechar a porta do quarto no meio da liberdade é um pouco difícil. Eu não sei como é o Coatraque, mas lá as nossas casas são pequenas, famílias inteiras moram dentro dela, e às vezes eles não têm um quarto. E um dia eu ia ministrar uma palavra sobre isso, e eu disse: Deus, como é que eu vou falar para o povo? Entra no seu quarto, fecha a tua porta. Ele vai virar para mim e dizer: Débora, tu tá assim, sem noção, porque a minha casa é uma kitnet ligada, eu tenho 5 filhos dentro dessa casa. E aí o Espírito Santo me disse assim: se eles não tiverem um lugar, diga para eles que eles podem construir esse altar dentro. Porque o altar, queridos, somos nós. Nós carregamos a presença. E a oração é uma arma tão poderosa, que aonde quer que você esteja, você pode fazer. Você pode lançar aquilo que nós chamamos de uma oração flecha. Chega no céu e move o coração de Deus. E há poder na oração da família. Eu quero que você se foque, é que tem recompensa. A oração em família tem recompensa. Está na dificuldade, não pense na dificuldade, pense no Senhor. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, porque tem recompensa. A palavra do Senhor nos diz lá em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração.
O livro de Deuteronômio 4:29 diz assim: então dali da onde? Aquele povo estava no cativeiro, queridos, sofrendo. Esse texto ele vem falando dos benefícios da obediência. E aí ele vem dizendo: eis que ponho diante de você hoje a vida e a morte. Escolha a vida para que você viva. E o Senhor vem dando orientação para o povo. Então dali da onde? Do cativeiro. Então dali da onde? Da dificuldade que você está enfrentando. Então dali buscarás o Senhor teu Deus e o acharás. E o acharás. Deus não brinca de esconde-esconde com seus filhos. Deus não está distante, Ele está perto. E Ele tem prazer. O livro de Mateus vem falando sobre isso. Gente, eu amo as Escrituras. Quando a gente começa a pregar as Escrituras, elas começam a fluir de dentro de nós. Porque é o poder de Deus, é a palavra de Deus. Como está o seu clamor? Como está o seu clamor? Está de todo o coração e de toda a sua alma? Você ora, você clama. Se a sua casa, preste atenção nisso, se a sua casa dependesse de você, para que o milagre acontecesse, ele aconteceria? Se na sua casa o milagre para chegar dependesse de você, ele aconteceria? Ele chegaria? Há poder na família que ora, existe um deleite. Semana passada, queridos, eu estava na Amazônia, no Barco da Saúde, de Missões Nacionais. E nós descemos o rio levando saúde àquelas comunidades ribeirinhas. E a comunidade que a gente primeiro tinha que ir era aquela mais longe, para depois vir pegando as mais perto. Então, quando chegou, era 17 horas de Manaus para lá. Chegou um dia, 2 dias, 2 dias e meio, nada de internet. Não tinha nada de internet. O que tinha ali? Água, floresta. Nessa comunidade existiam 80 pessoas. E quando você passa 2 dias e meio sem internet, sem WhatsApp, você pensa na sua família, sim ou não? Talvez você nunca tenha ficado, né? Mas vamos melhorar o negócio. De repente, a operadora Vivo morreu. Você está sem internet. Porque hoje nós estamos no mundo tecnológico. Aconteceu alguma coisa, qual é a nossa primeira opção? E aí, como está fulano? Já chegou no hospital? O médico já atendeu? Ele já está bem? Já foi medicado? É assim ou não? Sim. Se você demora a chegar em casa, você liga para a pessoa que você ama, sim ou não? Ou ela liga, 20 vezes. Eu tinha uma discípula, ainda tenho, é minha discípula. E quando eu comecei a discipular ela, foi muito engraçado, porque o marido dela mal dava um passo, 20 ligações. Eu digo, não, minha irmã, vamos assim, deixar Jesus trabalhar nessa obra. Porque esse homem tá que não aguenta, era a maior reclamação dele. Que ela era GPS espiritual, que eu dizia para ela, irmã, vamos desconectar o GPS, a tornozeleira espiritual, né? Então, como é que você faz isso? Lá, a gente ora, porque eu sabia que 2 dias e meio, eu dentro da Amazônia, tudo que falam de lá, a mamãe já devia estar com os cabelos lá por cima, e vamos orar. Vamos orar. Então, a tecnologia, diante das dificuldades, elas têm nos tirado de acessar
primeiramente o lugar do milagre. Então eu não vou levar para o hospital? Vai sim. Mas enquanto você vai para o hospital, tu não está dizendo, fulano, fulano, mamãe passou mal, fulano não sei quem está quase morrendo. Não, queridos, não, o princípio não é esse. O princípio é o céu, é a glória, é o dono da vida, é o Senhor da eternidade, é Ele. Eu sei que nós vamos ter que nos reprogramar, realinhar, mas eu quero te dizer, se você veio para essa conferência e essa palavra foi a primeira palavra da noite, eu quero dizer que Deus tem interesse em transformar isso dentro de nós. Não foi o irmão que não veio, não, ele não veio, mas você veio, é para você mesmo, é para mim, é para nós como corpo. Então, deleite-se, descanse no Senhor. Como você gostaria que seu lar fosse? Seus filhos, seu marido, sua esposa. Quando eles passam, está uma dificuldade na sua casa. Mas quando eles passam perto de você, no seu quarto, ele vê você prostrado ou agoniado. No momento da dificuldade mesmo, quando as pessoas que convivem perto de você, que é a grande nuvem de testemunha que o livro de Hebreus fala, porque eles estão rodeando-nos, eles conseguem, a sua família relata você em tempos de oração, ou ela relata você em tempo de agonia, em vez de estar prostrado, está agoniado. Como você quer e deseja a sua família? Como você sonha com ela? Deus te ofereceu e me ofereceu uma oportunidade muito grande de fazer e ser diferença no nosso lar. Sua família pode ser completamente transformada por aquilo que Jesus te transformou. Você está entendendo isso? A sua família pode ser totalmente transformada pelo nível de transformação que Deus fez em você. A sua família pode ser completamente transformada. Quando Deus nos salvou, Ele também nos chamou para sermos instrumentos de paz. Sabe, queridos, nós podemos admitir que tanto o sucesso como o fracasso de um lar está na mão de quem cultiva. A nossa família é um grande jardim e nós somos os jardineiros. A família que você deseja precisa ser a família que você cultiva. Você quer que seus filhos orem? Permita com que eles vejam você orando. Você quer que o seu marido ore? Permita com que ele veja você orando. Você quer que a sua esposa ore? Permita com que ela veja você orando. Porque assim nós vamos mudando, passando pela dificuldade, mas apontando o caminho. Amém, queridos? O terceiro ponto dessa palavra, qual poder a oração tem dentro de uma família? Diga comigo, o poder de contemplar o milagre. Acompanhe comigo o texto de 1 Samuel 1:21. Aquele homem, Eucana, subiu com toda a sua família para oferecer ao Senhor o sacrifício anual. E aqui tem um detalhe: e cumpriu o seu voto. Se a Bíblia diz que antes ele subia somente para adorar e para fazer sacrifício, e se agora a Bíblia reporta o texto e diz que ele subiu para oferecer o sacrifício anual,
e cumpri um voto. Aqui está Samuel, o sacerdote profeta esperado. A família que ora, que busca o Senhor, tem a capacidade de contemplar os milagres. Nesse momento aqui, queridos, Ana não subiu com Eucana e nem com a família para oferecer o sacrifício. O que é que Ana estava fazendo? Ela estava preparando Samuel para oferecer o sacrifício vivo ao Senhor. Ela não estava dizendo, não, ô Eucana, agora nosso filho nasceu, sabe? Não vai não, fica comigo. Vamos cuidar dele junto, ano que vem a gente vai, no outro ano a gente vai. Não se escandalize, em nome de Jesus. Mas quando alguém na sua família estiver as coisas muito difíceis, e a pessoa sentir vontade de vir para o lugar da adoração, deixa eu vir. Porque ele está entendendo que ali tem resposta, que ali tem milagre, que ali tem vida. Ana não ficou se metendo na vida de Eucana e dizendo, tu vai levar o menino tudinho, vai levar a família, vai levar a rival, e eu estou aqui. Vou ficar com Samuel, não. Ela entendia a necessidade da gratidão e do tempo. Ela entendia a necessidade da gratidão e do tempo. E o texto vai dizendo que quando Samuel foi desmamado, Ana subiu para entregar Samuel para o ofício sacerdotal. E aqui tem uma coisa extraordinária nesse texto. Ana não titubeou em entregar aquilo que ela tinha de melhor, que ela tinha sofrido tanto para obter. Não tenha medo de entregar o melhor para o Senhor. E aqui essa mulher, ela faz uma oração. Ela faz uma apresentação diante do sacerdote. Como muitas vezes nós deveríamos nos apresentar. Você percebe que quando a gente ouve muitas pregações de 1 Samuel, a gente vê muito pelo texto de Ana, sim ou não? Ana chorou, Ana jejuou, Ana gerou, é como se Eucana não existisse. Mas nós acabamos de perceber que ele era um sacerdote ali. Ele exercia a função do patriarca daquela família. Alguém precisa se posicionar para que o milagre aconteça. E ela chega, capítulo 1, verso 26, ela chega diante do sacerdote ali, e ela se apresenta da melhor forma. Eu sou aquela que estive contigo, orando ao Senhor. E eu orava por este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. E ali todos adoraram o Senhor. Jesus também fez isso, queridos. Ele orou, clamou, mas no momento certo, ele foi o sacrifício. Para quê? Para que hoje nós tivéssemos o milagre da eternidade. Jesus também foi o sacrifício. Homem de dor, sabia o que era padecer. No terceiro dia, lindo, maravilhoso, Jesus ressurge em poder e grande glória. O inferno não esperava. Ressurge um homem de dores, agora vitorioso. Mas no tempo que estava na dificuldade, que precisava passar pela cruz, para que nós tivéssemos um milagre, não deixou o lugar da oração. Muito pelo contrário, deixou para nós o que nós temos de melhor no mundo, a igreja estabelecida sobre a face da terra. Qual o seu sacrifício? Qual a sua oração? Qual é o seu sacrifício? Quanto tempo faz que a sua família não contempla o milagre?
de vocês orarem juntos, pleitearem juntos. Ora, queridos, eu sou convertida há alguns anos, mas enquanto minha mãe não disse, eu me rendo, eu acordava toda madrugada, chorava. Senhor, não permita com que mamãe morra e vá para o inferno. Eu não quero ganhar pessoas e ver a minha casa se falindo nas trevas. Se posicione, queridos. Talvez você não tenha uma pessoa dentro do seu lar para contemplar o milagre junto. Mas você pode pedir ao Senhor, através da oração, é o poder na família. Um joelho prostrado. Quem vai vencer essa batalha? Está prostrado, está dependente. Eu quero incentivar o teu coração, impulsioná-lo. Deus, talvez você olhe para a sua família. Deus não está assustado com ela. Jamais. Ele está à procura de vocês. Ele está à procura da minha família. Não desperdice tempo com aquilo que não vai gerar uma eternidade para a sua família. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos orar. O seu lar é o lugar onde Deus pensou para ser um lugar de oração. Essa foi uma ideia de Deus. Você foi chamado para cultivar, cuidar e zelar pelo ambiente espiritual do seu lar. Quando Jesus chamou você, Ele chamou você com a responsabilidade de cultivar, de cuidar e de zelar do ambiente espiritual do seu lar. Uma das piores mortes que o cristão pode enfrentar é quando ele está acostumado com essa estrutura aqui. A Igreja Batista Liberdade também possui uma estrutura. Mas a pior morte é quando nós morremos pensando que nós estamos vivos. É quando a palavra ela não consegue mais trazer mudança dentro da gente. É quando a gente está um vivo morto dentro de uma estrutura. Quando o Senhor me comunicou essa palavra, eu confesso para vocês que eu até rodei meu computador dizendo eu vinha de viagem, tanta agenda. E eu disse, Senhor, eu vou atrás de um sermão pronto. Vou levar essa palavra a mim, glória a Deus, vai edificar a igreja, vai ser bênção. E o Espírito Santo disse para mim assim, antes de você viajar, eu falei com você sobre 1 Samuel 1. Vai para o texto. Existem pessoas naquele lugar que precisam ouvir essa palavra. E pode ser 1, pode ser 2. Quando Jesus morreu na cruz, Ele disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Está escrito, é palavra de Deus viva. Você vale mais do que o mundo inteiro. Sempre venha para este lugar na expectativa do que o Senhor vai fazer naquele dia, naquele momento. O que os céus vão se revelar, porque Deus está atrás dos adoradores, dos quebrantados, dos sedentos, daqueles que buscam a presença. Onde está a sua família, querido? Onde você está? Você está cansado do teu serviço? A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Eles subirão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão. Essa é a promessa do Senhor para nós. Eu quero que você agora pense, quem da sua família você vai alcançar? Quem da sua família você vai alcançar? Senhor, nós rendemos a Ti adoração, louvor, graça. Nós amamos a Tua palavra porque ela tem poder de nos transformar. E existe um lugar onde nós nos enchemos da presença. E esse lugar é oração. E se nós levarmos para o nosso lar, nós vamos contemplar, assim como Ana e Eucana, como Eucana e Ana contemplaram o milagre muito mais além do que aqueles que eles pediram ou pensaram. Ah, Deus, atrai o nosso coração. Nós não queremos somente falar de oração, nós queremos orar de verdade. Muitas pessoas falam, mas nós queremos orar e ação. Nós queremos a oração. Abençoa essa igreja tão preciosa, tão querida. Obrigada pela vida desses irmãos. Que a cada dia eles cresçam, floresçam. E que eles encontrem o lugar da intimidade. Aqueles que já estão totalmente imersos na oração, que eles transbordem. E aqueles que estão começando a caminhada, que o Senhor os inunde. Obrigada porque nós estamos em mês da família. Obrigada porque é o mês que nós impulsionamos a base da sociedade. E obrigada por essa palavra. Obrigada pela graça, pelo privilégio que o Senhor me deu. Te agradeço muito, Abba, muito, muito, muito. É um prazer ministrar a Tua palavra. É um prazer ministrar a Tua palavra. Guarda-nos e leva-nos para casa, Senhor, debaixo da Tua paz. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu não terminei o culto, viu? Eu estou dizendo leva-nos para casa, porque geralmente é uma, entendeu? Em nome de Jesus, amém. Minha pastora, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão pela agenda, pela disponibilidade de estar conosco. Amanhã, querido, estaremos começando às 17 horas em ponto, porque são 2 momentos, né? Vamos estar falando sobre unidade na família. Então, 17 horas estaremos começando aqui. E aí, logo estaremos fazendo um intervalo de 1 hora. Vamos estar aqui na praça, né? E logo depois estaremos começando a segunda palestra. Então é importante que você já se programe para isso com a tua família. Estamos insistindo que você convide pessoas, outras famílias, para estar aqui ouvindo esta palavra que o Senhor reservou para nós nesses 3 dias, tá? Vamos ficar em pé então, vamos orar ao Senhor, finalizando, pedindo a bênção de Deus para ir nossas casas. Senhor bendito, nós estamos aqui, Senhor, talvez que a priori não tínhamos entendido o porquê precisávamos estar, mas agora ficou claro para nós o quanto nós precisávamos estar aqui hoje, quanto nós precisávamos ouvir o Senhor falar diretamente conosco, nos acordar, nos despertar, tirar o nosso entendimento sobre o poder da oração, essa arma poderosa que o Senhor liberou para nós, tirar o nosso olhar da banalização, da superficialidade acerca disto. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para nos falar de novo quanto precisamos nos voltar para esse lugar, o lugar onde tem resposta, o lugar do milagre,
o lugar do renovo da esperança em meio às dificuldades, em meio às lutas. Nós precisávamos ser despertados mais uma vez, sair desse olhar da superficialidade acerca de algo tão profundo, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui para isso. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor falou de forma tão particular no coração de cada um dos teus filhos, pensando no benefício de cada família que está aqui representada, Senhor. Porque o impacto será em cada família que está aqui representada. Gratidão, Pai, pela tua filha, a pastora Débora. O Senhor continue ampliando os horizontes ministeriais da tua filha, porque aquilo que o Senhor já tem feito na vida dela e através da vida dela é tão grandioso, mas ainda é só o começo. Grandes coisas o Senhor tem ainda para ministrar na tua filha, para abençoá-la, a sua vida e a sua família. Muito obrigado, Senhor. Agora nos leve em paz para onde estamos indo, para nossos lares, debaixo da graça e da proteção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos.